Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria ter vocês aqui nesse nosso Debate Pronto aqui na Rede TV Paraná. Já de bate-pronto, quero pedir para você seguir as nossas redes sociais, @o Debate Pronto, marinhosilva.oficial, Fernando Schumacher Melo. Você já sabe, sou Fernando Schumacher, advogado e cientista político. Olá, tudo bem? Eu sou o Marinho Silva, advogado, mestrado na área de Direito Constitucional e também especialização em parte de Gestão, Liderança Política. E nós temos hoje, Schumacher, um convidado especialíssimo, cara. Especialíssimo, todo mundo conhece. E o cara que ele não tem muita intimidade com as câmeras. A gente teve que ajudar ele um pouco. Aqui, ele está aprendendo, assim, nós estamos dando algumas dicas com relação a como se portar aqui no estúdio. Erivelto de Oliveira, que é uma satisfação muito grande, Erivelto, ter você aqui, cara. Obrigado, Marinho. Obrigado, Schumacher, pelo convite. Vamos conversar. Então tá bom. Eu gostaria de fazer a apresentação do nosso convidado. Posso? Pode. Então vamos avisar o pessoal que esse primeiro bloco vai ser só de currículo, então, né? Exagero. Esse metade do segundo bloco vai ser só o currículo do cara aqui. Mas eu vou fazer uma leitura, tipo narrador de corrida de cavalo. Manda ver. Igual coligação política. Vai. Isso é verdade. Erivelto Alves de Oliveira é jornalista e músico, nascido em Curitiba e formado pela Universidade Federal em 1987. Iniciou sua carreira em 1986 como estagiário na Rede Ferroviária Federal e repórter na TV Curitiba, sendo logo contratado pela TV Paranaense, atual RPC, onde trabalhou por 27 anos como repórter, editor e apresentador. Cobriu a Conferência da ONU no Egito em 1994 e acompanhou Missão Empresarial à China em 1998. Já em 2017 criou o canal YouTube Brasil Decor, voltado à valorização e visibilidade da população negra. Na política, afiliou-se ao PPS em 2016 e concorreu à Câmara de Curitiba, tornando-se suplente e assumindo o cargo em 2019. Atua em pautas sociais como moradores de rua, imóveis abandonados e trânsito. Não deu o primeiro bloco inteiro, mas foi muito próximo. É isso, pessoal. Né? Obrigado. Começa a subir as letrinhas. Erivelto, muito obrigado por você estar aqui. Eu quero começar fazendo uma pergunta, pessoal de casa, Marinho, porque você me corrija se eu estiver errado, mas você foi um dos primeiros apresentadores negros de telejornais. E nós temos, muito recentemente, acontece sempre, né? Mas casos de racismo no futebol, casos de racismo na Europa, pessoas fazendo gestos, enfim. E eu me lembro muito, você fez parte da minha vida, todo dia estava na minha casa assistindo telejornais e na vida de muitas pessoas. Se você sofreu algum tipo de preconceito e como foi fazer parte disso, se fez as batalhas que você enfrentou nesse sentido? Então, eu possivelmente não fui o primeiro apresentador negro. Eu acho que o primeiro negro a apresentar telejornais, a ser repórter em Curitiba, antes de mim, foi o Narciso Assunção. O Narciso hoje ele estaria mais ou menos com 65, 67 anos, ele era um pouco mais velho do que eu, infelizmente ele faleceu uns 10, 15 anos atrás, e ele era negão mesmo, fortão, altão. Tipo nós. Tipo eu premium. E ele foi o primeiro, e eu possivelmente fui o segundo. Na RPC eu fui o primeiro repórter homem negro que trabalhou aqui, depois, um ano depois, a Dulcineia veio de Londrina para cá. E assim, sempre que eu dou essa resposta, às vezes ela é até mal interpretada. Eu, talvez, ou como se diz, por passar despercebido, talvez tenha passado despercebido, ou alguém possa ter me tratado mal, ou ter cometido algum ato de racismo contra mim, sinceramente eu não percebi. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre percebi respeito e carinho das pessoas. Claro que ninguém gosta de tudo, pode ser que uma ou outra pessoa não gostasse de eu estar fazendo o meu trabalho, não gostasse de ver um negro na televisão. Isso é bem possível de ter acontecido, né? O ano que vem eu vou fazer 40 anos de comunicação, né, de jornalismo. Então é óbvio que em 40 anos alguém pode não gostar do seu trabalho, alguma coisa assim. Mas eu tive um ou outro episódio, inclusive eu sempre conto, e nem foi um episódio assim eu não considerei como racismo, mas foi uma entrevista que eu fiz com um diretor da época do Hospital Evangélico, era uma denúncia que a gente estava fazendo na televisão. Ele não gostou da denúncia e deu uma entrevista na RPC, para a Tribuna do Paraná, dizendo assim, um repórter de cor do Canal 12 veio aqui e me chamou de mentiroso, eu não sou mentiroso e tal.
Até o diretor de jornalismo da época da RPC falou, ó, você quer processar? Então, imagina, deixa o cara, né? Deixa ele desabafar. E no dia seguinte ele foi na Câmara Municipal dar explicações no plenário e apareceu lá o Narciso Assunção. Sim. E ele achou que eu era o Narciso. E foi pra cima, ou melhor, que o Narciso era eu. E foi pra cima do Narciso, dando de dedo no Narciso, até o Narciso explicar que focinho de porco não era tomate. Foi esse episódio. Tudo que aconteceu assim comigo nesses 40 anos de profissão, o que eu me lembre de episódios, enfim, de ser alguma vítima de racismo foi esse. Bacana. E me diga uma coisa, Erivelto, ainda na parte de comunicação, como que foi a tua trajetória? Teve dificuldade? Como que foi para você entrar em canais de grande destaque da imprensa brasileira, por exemplo, a RPC? O caminho teu, faculdade, como que foi o caminhar nesse... Olha, eu quase fui forçado a entrar em televisão. As pessoas... Eu tenho falado muito isso, assim, quando as pessoas me perguntam, né, como é que fui parar na televisão. Quando eu entrei no curso de jornalismo, eu entrei em 84, né? A gente ainda estava sob o regime militar, e ainda existia na cabeça dos estudantes de jornalismo algo de romântico, mas também que tinha a ver com a profissão. Uma redação esfumaçada, fumaça de cigarro, aquele barulho de máquina de escrever, aquelas maquininhas Remington preta, sabe aquele clima... anos 50, assim, era esse o ambiente que eu imaginava que eu fosse trabalhar, numa redação de jornal cheia de jornalista correndo e aquela coisa toda, e eu nunca entrei numa redação de jornal, né, a não ser para fazer reportagem. Eu entrei como o Marinho leu no currículo, eu entrei no departamento de comunicação da Rede Ferroviária Federal como estagiário. Colocaram um anúncio de estágio lá no corredor do curso, eu vi, peguei, fui lá na rede e me contrataram. Eu e mais uma amiga minha, Thaisa, que ela era de publicidade e eu de jornalismo. E nós ficamos lá, eram 10 meses de estágio. Durante esse estágio, o departamento de comunicação da rede era um dos melhores departamentos de Curitiba, porque tinha jornalistas muito bons lá, experientes e tal. Pedro Chagas, Cláudio Dalla Beneta, Gilberto Larsen. E esse, um deles, o Cláudio Dalla Beneta, ele era editor do Jornal Estadual, segunda edição. E a gente acabou ficando amigo e passou mais ou menos ali uns 5, 6 meses, ele chegou para mim e falou, ó Erivelto, o Jamur Júnior, que é o diretor de jornalismo da TV Curitiba, tá precisando de um repórter. Vai lá falar com ele. Eu falei, você tá maluco? Não vou falar não. Você não queria, não era? Televisão não é comigo. Não, nunca tinha passado pela minha cabeça. E nessa época você tinha algum sonho assim? Eu quero ser tal coisa. Não, queria ser repórter de... Queria ser repórter. O meu sonho era ser repórter de jornal, escrever texto e tal. Ele falou isso uma vez, passou uns dias, já foi lá falar com o Jamur? Ó, o Jamur tá esperando, eu falei com ele e tal. Aí lá pela 4ª ou 5ª vez, para não perder o amigo, eu fui conversar com o Jamur. Conversei com ele numa tarde, ele falou, ó, se você quiser, a vaga é sua. Ele tinha 2 mulheres jornalistas, e ele queria uma terceira equipe, que ele ia criar à noite. Eu gostaria de um homem, porque é à noite e tal, aquela coisa toda. E eu acabei aceitando, então eu entrei na TV Curitiba em agosto de 98, ainda trabalhava na rede até dezembro, e ainda uma outra profissão que eu tinha, eu era desenhista, eu fiz o curso técnico de edificações. Então eu trabalhava com projeto elétrico, hidráulico, então eu ainda ia no escritório fechar esses projetos. E ainda tinha faculdade, né? Multitarefas mesmo. Estava no 3º ano da faculdade. Não sei como é que eu fiz tudo isso, mas enfim, terminou. Quando o ano estava acabando, tipo dezembro, me ligaram lá da TV Paranaense, o Celso Nascimento, que era o chefe de reportagem, queria conversar com você pode vir aqui? E ele me ofereceu, ó, a gente tá com uma vaga aqui para cumprir férias. Você quer fazer férias aqui com a gente? Mas a gente não tem nenhuma garantia de que você vai ser contratado, é um mês e tal. Aí eu pensei e falei, quer saber? Eu não queria ser repórter. Agora, já que a maior emissora de jornalismo me chama e eu posso, já que estão gostando do meu trabalho, eu posso saber se eu sou uma farsa ou se é real o que eu quero, eu fui, né? E fui para pedir demissão da TV Curitiba. Não aceitaram muito bem em princípio, mas me liberaram, né? Sem aviso prévio e tal. E fui para a TV Paranaense e lá eu fiquei aí é o resto da história. Eu fiquei lá 27 anos. Saí em 2013, fui para a RIC, depois... A TV Curitiba era qual canal? A TV Curitiba era o canal 2, é o canal da Band hoje. Ele era já do Joel Malucelli, mas ele não tinha programação da Band, porque na época nós tínhamos aqui em Curitiba a Rede OM, que era do Martinez. E ela tinha a programação da Bandeirantes.
Então, demorou alguns anos até a OEM sair do ar, né? E a TV Curitiba, que era o Canal 2, passar a ser a programação da Bandeirantes. E me diga uma coisa, Erivelto, você estava falando lá do início do seu envolvimento com a parte de comunicação, e hoje, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, é uma curiosidade que eu tenho. Hoje a imprensa ela é muito criticada em razão de alegada parcialidade, né? Qual que é a tua leitura com relação a como você nasceu dentro do jornalismo e como que você vê hoje? Existe isso mesmo? É uma falácia? Ou sempre houveram essas divagações com relação à postura da imprensa? Eu posso só fazer um adendo? Pode. Essa pergunta é sensacional. Também saber se isso de fato sempre existiu, essa parcialidade, nós não percebíamos, ou ela está mais escancarada hoje ou não? É algo que de fato é um fenômeno atual. Olha, a imparcialidade, ela não existe, mas ela é algo que deve ser buscado, ou que era buscado no jornalismo que eu fiz parte. Então, nós precisamos dividir o mundo em antes e depois. Né? Antes, eu diria que até ali 2010, 2008, o jornalismo que eu fiz daquela época que veio depois do período militar, e aí, pelo menos uns 20 anos aí, 20, 25 anos, o que o jornalismo fazia? O jornalismo mostrava os fatos, os dois lados de uma história, enfim, uma pessoa era acusada, a pessoa se defendia, você mostrava uma denúncia, mostrava um problema, e era assim que a gente trabalhava. Qualquer jornalista, um repórter de televisão que pegasse uma reportagem, e se você pegar, 100 reportagens feitas pelos mais variados veículos e tudo mais, você vai ter ali 95, talvez até mais, com um texto muito parecido, uma versão muito parecida, porque a gente retratava o que nós víamos na ótica do profissional de comunicação, tá? Por que eu digo que essas coisas mudaram? Porque a partir de 2008, aí, quando surgiu o Orkut, que vocês devem ter tido um perfil no Orkut. Eu não sou dessa época, não sou. Eu tive. A primeira rede social que bombou e tal, Sim. E as pessoas começaram bem de levezinho, deixar a televisão, ou pelo menos dividir o espaço da televisão com a rede social. Depois do Orkut veio o Facebook, daí veio o Messenger, aí veio o Instagram e YouTube, enfim, aí X e todas as redes sociais que vieram depois. E aí o que aconteceu com isso é que uma pessoa olha para essa caneca aqui, alguém pode olhar para essa caneca aqui rubro-negra, né, vermelha e preta, escrito Debate Pronto, e dizer assim, não, essa caneca, ela é azul. A gente está vendo que a caneca é preta, mas uma pessoa pode dizer, não, essa caneca é azul, Erivelto está enganado. E essa pessoa faz um post dizendo que essa caneca é azul, e tem gente que vai concordar com ela. Uhum. Não é uma ou duas pessoas, de repente 10, realmente a caneca é azul. Sabe, E isso eu acho que é o inconsciente coletivo, Sim, entende? uhum. E isso começou a acontecer em tudo, né? E na comunicação e na política também. E aí, como a gente teve aí um período conturbado na política entre 2014 e 2018, e aí a eleição de um presidente de direita, e a esquerda deixou o poder depois de 14 anos, e aí a gente começou a ter aquilo que você falou, jornalista engajado, do lado direito ou do lado esquerdo. Eu vou pedir para você que o papo está sensacional. Nós estamos falando aqui sobre muita coisa, mídia social, direita, esquerda, parcialidade, mas nós precisamos fazer um break, o debate pronto, dá um tempinho e a gente volta já. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o segundo bloco do Debate Pronto com um excelente convidado, um cara daquele que é fora da curva, Erivelto de Oliveira. Eu acho que você, tenho absoluta certeza que você acompanhou todo o trabalho que ele fez no jornalismo do estado do Paraná e para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui. No bloco anterior nós falávamos sobre essa situação, o posicionamento de parcialidade ou imparcialidade do profissional de comunicação. Então, continuando, Erivelto, então depois de 2018, que você falou, 2014, 2018, aí o pessoal começou a se engajar mais. O jornalista mais à direita, jornalista mais à esquerda, jornalista mais de centro, começaram a se engajar, e aí a questão virou mais opinativa, né? Uhum. Então, às vezes você vamos imaginar aquela coisa da manifestação,
Quem está olhando uma manifestação está vendo 200 pessoas, um jornalista, digamos, mais neutro, o mais favorável a um lado vai dizer que tem 300 e o outro vai dizer que tem 100, né? Então esse tipo de situação, eu não acho ruim quando você está trabalhando ou quando você está fazendo abertamente uma coisa para o lado que você acredita, direita ou esquerda. Eu acho ruim quando os veículos de comunicação não dosam isso. E eu não estou hoje em nenhuma redação, não sei como é que está o trabalho hoje, é só a percepção de leitor mesmo. Às vezes a gente percebe que está puxando para um lado, está puxando por outro. Uma coisa, por exemplo, que me chama muito a atenção, todo dia, praticamente, hoje tem pesquisa. Todo dia. Se não todo dia, toda semana tem uma pesquisa de popularidade do presidente, dos candidatos à presidência. Isso desde que o presidente, desde que o governador, desde que o prefeito, que governador e prefeito um pouco menos, mas o presidente da República, na primeira semana que ele assumiu, fulano ganharia a eleição se a eleição fosse hoje. E nós já temos pesquisas de intenção de voto para 2026, elencando Pablo Marçal, elencando várias pessoas além dos nomes. Então é o tipo da coisa assim que eu fico imaginando, para que isso, né? Dá um tempo, um pouco de respiro para as pessoas poderem pensar no que está acontecendo, né? Eu acho que o que acontece hoje é que o jornalismo não respira mais. Não, é só informação, informação, informação o tempo inteiro. As próprias pessoas acabam ficando um pouco cheias disso. Sim. O que eu acho mais constrangedor nessa questão, por exemplo, nos Estados Unidos, se você vai assistir uma CNN diferente de uma Fox News, você vê claramente que uma é mais democrata, a outra é mais republicano, mas isso é aberto, não tem dúvidas de posicionamento. O que mais nos preocupa, acho que na linha do que o Marinho disse, é quando existe uma falsa tentativa de imparcialidade, de indução de criação de um determinado cenário. Mostrar que a economia está bem, quando ela de fato não está, ou mostrar que a popularidade não está bem, ou ficar batendo em determinado tema para criar uma cortina de fumaça para outro. Acho que essa é o grande problema. Além das notícias inventadas, que daí é um fenômeno das mídias sociais mesmo. Esse é um grande problema. E eu não sei mais hoje, por exemplo, se eu estava lá em casa, eu queria saber o que estava acontecendo no mundo, o Erivelto entrava na minha casa às 7 horas e eu confiava no Erivelto. Eu confiava no Cid Moreira, como é que é o nome do outro? Do Jornal Nacional, Sérgio Chapelei. O que ele dizia para mim era verdade. Eu hoje não sei em quem acreditar. Porque a verdade passou a ser questionada. Ou o fato passou a ser questionado. Eu acho até que o volume de informações hoje é tão grande que você vê questionamento ou contestações de todos os lados em qualquer assunto, né? Então hoje isso leva uma insegurança muito grande para a pessoa que está na sua casa, que está recebendo esse impacto de informações, porque, como você pegou e falou, essa caneca é preta, daqui a pouco o cara vai no Instagram, aparece para ele dentro da bolha dele de que a caneca é azul, daqui a pouco ele sai, ou pior, alguém pode, hoje com a tecnologia, né, alguém pode colorir essa garrafa aqui, essas canecas de azul, porque ele não gosta do preto, e a gente vai ao ar com essas canecas azuis. Tira uma foto, manipula uma foto e faz um vídeo, os influencers que nós temos aí, e dizem, olha, eles estavam usando caneca azul porque eles não gostam do preto. Enfim, uma coisa... É o tipo do raciocínio hoje que ele é muito maluco. É muito maluco. E você me falou um negócio aqui que me deu um insight, né? E também eu acho que é uma outra realidade. Me corrija se eu estiver errado. Tem a questão de que, em razão da democratização da informação, em razão das redes sociais, hoje não existe a obrigatoriedade do jornalista formado. Então, ou seja, tem determinadas pessoas que se intitulam como jornalistas, influencers mesmo, como você pegou e falou, das redes sociais, e que eles têm milhões de seguidores e eles colocam as informações, mas sem preocupação técnica, porque eles não tiveram a formação de uma faculdade ou até mesmo da escola da vida, né? Eu acho que isso é uma outra situação que impacta. E isso foi, na minha opinião, um grande erro, né, do Congresso, em 2012, acho que se a memória não me falha, quando caiu o diploma, a obrigatoriedade de diploma. Ainda todos os anos os jornalistas tentam votar a PEC de novo, que o diploma seja obrigatório, mas enquanto não se vota, já se passaram 13, 14 anos, né? E nós temos já as consequências desses anos em que você não exige a formação. São profissionais mal preparados, profissionais não dá nem para chamar de profissionais, né? Pessoas mal preparadas para exercer a função e pessoas que têm o poder de sedução de outra forma, que são os que nós chamamos de influência, que estão aí fazendo, né, dando opinião sobre tudo e, enfim, roubando um espaço que poderia ser hoje dos jornalistas
formados. Enfim. Deixa eu te falar um negócio. Deixa, claro. Debate Pronto trabalha os temas do quê? Política, economia, direito, né? E direito também. Vamos falar um pouquinho sobre política? Só se for agora. Já. Então vamos pro lado vereador do Herivelto de Oliveira. Eu acho que é muito interessante. Então vamos começar, Lula ou Bolsonaro? Pois é, a gente não estava com o meu partido não estava com nenhum dos dois. Né? A tua história dentro da política, porque um cara de sucesso dentro da comunicação, cara, o que te levou pra política? Qual foi assim o gancho, ou qual que foi a tua vocação, a tua provocação para você entrar na política? Eu não sei se as pessoas perceberam quando você leu o meu currículo, você falou, fiquei da RIC em 2015 e aí em 2019 assumi a Câmara de Curitiba. Tem um período aí, né, 16, 17, 18, o que eu estava fazendo nesse período? Então eu tenho uma empresa de comunicação, estava fazendo media training, apresentação de eventos, treinamento, enfim, várias coisas na área de comunicação. E aí, é um trabalho que é legal, mas eu comecei a me sentir assim, puxa, tô sem equipe, tô sem gente para trabalhar, para trocar informação, acho que eu tô precisando disso de novo. Mas eu não queria voltar para a televisão. Depois dessa minha experiência de quase 30 anos em televisão, eu queria um refresco de TV. Não achava... Poderia ter tentado a Rede Massa, poderia ter tentado a Band, mas nem tentei. E aí eu estava ouvindo o rádio, estava cortando grama lá em casa, no final de 2015, bem no finalzinho, e eu vi uma notícia no rádio, acho que era a Band News, dizendo agora o prazo para filiação partidária para as próximas eleições caiu de 1 ano para 6 meses. E naquele momento eu pensei, nossa, eu posso ser candidato a vereador no ano que vem, que era 2016, teria eleição. Só que aquela ideia entrou, saiu, e depois ela voltou. Falei, puxa, será? Um negócio que eu nunca pensei em fazer na vida, política, será que é essa mesmo a minha praia? Mas também passou e tal. Aí, à medida que o ano começou, eu pensei, eu vou conversar com alguns políticos, né, que eu conheço e tal. Fiz contato com o Álvaro Dias, fiz contato com alguns políticos conhecidos. E aí, um dia eu liguei para o Rubens Bueno, deputado Rubens Bueno, do PPS, um partido mais à esquerda, né, no espectro. E ele me atendeu muito bem, me disse para ir na casa dele, a gente conversou, e eu falei para ele, o que você acha? Que eu estou pensando em sair candidato. Ele falou, puxa, seria fantástico, o partido está de portas abertas para você, pensa e tal. E eu falei, tá bom, isso acho que foi mais ou menos em fevereiro. E eu tinha até, acho que 30 de maio, 30 de abril para me filiar. E só que eu esqueci do assunto, né, continuei trabalhando. E aí, uma semana antes do prazo, o Zé Cabinotto, que é um amigo meu que era do PPS, começou a me ligar, escuta, vai se filiar ou não vai se filiar? Nem, venha, se filie. Eu falei, tô pensando, venha. Até que ele me disse assim, olha, se você quer ser candidato, você tem que estar filiado. Se você depois desistir, tudo bem. Você cancela o teu registro, ninguém vai saber nem que você foi filiado. Agora, se depois você se arrepender e quiser ser candidato, você não vai ser porque você não está filiado. Eu fui lá e me filiei no último dia possível de filiação, disputei a eleição, fiz 5.400 votos, fui o 28º entre os 38 mais votados, mas não me elegi. Primeira frustração, né? Fiquei como primeiro suplente de cidadania. Fez o número necessário, mas o partido não abriu cadeira. O partido elegeu um vereador, que foi o Hélio Virbisky, com 7.000 e alguma coisa. Aí fiquei naquela. 2018 teve eleição para... Voltei a trabalhar na minha empresa. 2018 teve eleição para deputado. Disputei a eleição para deputado, fiz 22 mil votos, fiquei acho que na terceira ou quarta suplência. Mas nessa primeira campanha você se dedicou mesmo, fez... Eu fiz uma campanha 100% pelo Facebook. Facebook, raras visitas a lugares, mas foi uma campanha que eu comecei e fiz pelo Facebook. Gastei menos de 3 mil reais nessa primeira campanha. Daí para deputado estadual, também foi muito pelo Facebook. Já tinha Instagram na época, mas não era impulsionado. Mas fiz a campanha também e fiquei como quarto suplente. Em 2018, 2 anos depois, eu falei, quer saber, a política realmente não é minha. Vou voltar a trabalhar, e aí já estava pensando até em voltar para a televisão, enfim. E aí, no final de novembro, começo de dezembro, o Hélio me ligou, o vereador me ligou e falou, olha, o governador me convidou para ser secretário de esportes, então com isso você vai poder assumir a sua vaga de vereador na Câmara por 1 ano, porque eu volto no ano que vem para disputar a eleição, mas fica lá para sentir e tal, se você gostar da coisa, enfim. E aí fui para a Câmara em 2019, fiquei lá 1 ano, só que aí em 2020 veio a pandemia. E na pandemia tudo mudou para todos, né, de alguma maneira ou outra. Aí no caso do Hélio, o governador pediu para ele continuar no cargo, porque ele tinha expertise em transporte, em logística, que eram coisas que eram necessárias na época, e também o governador não queria mudar a equipe. E aí o Hélio ficou,
E eu continuei no cargo de vereador no ano de 2020, aí teve eleição no final do ano, eu consegui me reeleger, aumentei a votação inclusive. E aí fiquei mais um mandato na Câmara e aí encerrou no ano passado. Legal. E nesse período que você ficou na Câmara, Erivelto, quais foram os principais desafios que você que te fizeram, que as pessoas trouxeram para você, que você sentiu dentro da Câmara? Não só desafios da cidade, assim, demandas da população, mas do trabalho cotidiano dentro da Câmara Municipal. O que é possível mudar? É possível fazer algo diferente dentro da Câmara dos Vereadores, dentro da cidade? Olha, depende do estilo de mandato que você quer. O meu mandato foi um mandato voltado 100% para a população. A gente atendia demandas, né, que é talvez a principal história que um vereador enfrenta todos os dias. É uma pessoa ligando para pedir lâmpada na casa. Não, essa coisa não. Essa coisa do vereador assistencialista, já em Curitiba, pelo menos, isso acabou lá em 2010. Inclusive, quando a gente ainda estava no Paraná TV, a gente acabou derrubando aí um estilo de fazer política. Mas a pessoa que quer uma lâmpada na rua, quer asfalto, roçada de mato, mais segurança, creche para criança, que é uma coisa que normalmente falta. Então, essas são as demandas que a gente tenta sempre resolver com a prefeitura. E, na minha opinião, o vereador tem que ter uma causa, uma ou duas ou três causas para fazer o trabalho Sim. diário, né? Aquele trabalho que você vai em instituições, que você atende alguma demanda da cidade. As minhas demandas principais eram o trânsito, em ordem decrescente, né? O trânsito, a assistência a idosos e crianças e a tarifa zero no transporte, que foi o que eu, durante, não os 6, mas durante 5 ou 4 anos, eu tive isso como uma bandeira que eu sabia que era difícil de ser implantada na cidade, a tarifa zero, mas a gente discutiu esse assunto, a gente trouxe esse assunto para a pauta, nós tivemos uma comissão na Câmara, que era uma coisa difícil de acontecer, mas uma comissão... Vereador Dalton também fazia parte. Vereador Dalton, vereador Serginho, vereador Márcio Barros, vereadora Georgia, vereador Rodrigo, eu acho que eram esses. E a gente discutiu o transporte de uma maneira que talvez isso não tenhamos conseguido a tarifa zero naquele momento, mas tem lá um começo, uma discussão, como que você pode viabilizar isso, enfim. É difícil, mas não é impossível. Legal. O papo tá muito bacana, mas eu acho que nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo, porque eu quero pegar essa linha de fala do Erivelto de Oliveira, para daí fazer uma pergunta, mas eu sei que essa pergunta vai ser profunda. Então o pessoal que está em casa, aguarde só um minutinho, VaptVupt, a gente já volta. Fala pessoal, nosso terceiro bloco do Debate Pronto começando. Eu chamo você mais uma vez para vir com a gente. Siga as nossas redes sociais, @debatepronto, @marinhosilva.oficial, @fernandoschumacher-melo. E você sabe muito bem que nós falamos aqui sobre política de uma maneira aprofundada, e nessa legislatura, Marinho e Erivelto, nós elegemos, como nós estávamos debatendo aqui fora das câmeras, muitos influencers, né, Marinho? Uhum. Pessoas que às vezes muito mais falam e um determinado público e agem de determinada maneira, que estão mais falando e se comunicando do que de fato trabalhando em prol de algo dentro da Câmara, né? Não, e até eu gostaria de fazer uma pergunta para o Erivelto, justamente nessa tua linha de raciocínio e no insight que ele deu no módulo e no bloco anterior. Você estava falando, Erivelto, da discussão da tarifa zero, que vocês montaram um grupo, isso daí foi super interessante, foi aprofundado o tema e tal. O que a gente percebe, e vamos ver se é a tua ótica também, o que a gente percebe é que existe uma diferença muito grande entre a legislatura anterior para essa atual. Na legislatura anterior, a discussão técnica era muito maior. A legislatura atual, a gente percebe assim que o discurso é muito para likes, né? É muito rede social, é aquele da gravaçãozinha para depois jogar e fazer os cortes necessários para jogar nas redes, no Instagram, dentro das bolhas aí dos influencers. A minha interpretação tá certa ou você tem uma visão diferente com relação a essa formação? Não, eu acho que a interpretação tá certa, até porque o que nós tivemos nessa legislatura foi um avanço muito grande dos candidatos mais à direita, né, do espectro político. Nós tínhamos não que nós não tivéssemos na legislatura anterior, mas eram 2, talvez 3 candidatos um pouco mais à direita na legislatura anterior,
e nessa você consegue identificar 10 pelo menos, né? E isso, de certa forma, tem levado a muitas discussões que não são necessariamente discussões da cidade. A gente ficou muito no embate Lula-Bolsonaro, tem muito esse embate quase todos os dias na Câmara Municipal, ou das pautas que não são pautas municipais, são pautas do Congresso, como política... Viagem de Janja, Viagem da INSS. INSS, mas principalmente as políticas de aborto, violência contra a mulher não, é um assunto que, local. Você que sabe pode o ser que eu local. faço quando eu vejo uma postagem de um vereador falando sobre isso, e Janja, e STF, não sei o que lá, eu vou na postagem e escrevo. E o Tatuquara, vereador? E o Pinheirinho, o Boqueirão, o transporte coletivo. Exatamente. Né? E a ponte ali do Barreirinha, que tem uma ponte de madeira lá que ninguém tá com... Porque é isso que eles têm que fazer. É isso, exatamente. Então, o debate ele saiu um pouco da Câmara, foi para essa questão nacional, e de certa maneira a oposição também embarcou nessa, né? Porque como a direita fica batendo na esquerda, a esquerda se defende batendo na direita. Então, a gente tem tido sessões assim com alguns assuntos lamentáveis. O que aconteceu de mais lamentável, na minha opinião, esse ano, entre outras coisas, não é que é pegar um assunto, mas a gente teve, por exemplo, a negação do título de cidadão honorário de Curitiba para o Alexandre Nero, um ator aqui da cidade, que é hoje o ator da Globo que está no papel de maior destaque da novela, né, no remake do Vale Tudo. É um cara que se criou aqui em Curitiba, é músico, talentosíssimo e tudo mais, e o título de cidadão honorário foi negado para ele porque ele falou mal do curitibano em 2020, enfim, falou que aqui... falou do candidato que ele não gostava e tudo mais, mas isso é uma opinião de um artista sobre uma coisa que não tira o mérito do ator, entende? Sim. E ele foi negado um título desses para ele, eu fiquei chocado com a informação, e aí a gente fica pensando assim, por que isso, né? Só para vingar? Por que não? Porque ele é de esquerda? Mas ele é de esquerda, mas ele tem um trabalho, ele leva o nome da cidade, enfim, e aí ele não ganhou o título. Então é esse tipo de comportamento, esse tipo de discussão que me deixa assim, às vezes eu digo assim, foi um livramento eu estar nesse plenário, porque eu ia sofrer muito com algumas discussões, que não tem a ver, eu ia tentar trazer a coisa para cá, para a cidade, e eles querendo levar a coisa para nível de Brasil. Nesse caso do Alexandre Nero, me parece que a intolerância venceu, né, no sentido de não interessa o que a pessoa fez de bom, não interessa o que ela construiu, não interessa o que ela tem de predicado, interessa que uma vez na vida ela falou uma opinião dela e ela acabou não recebendo o título. Mas, então você se considera, Erivelto, dentro desse espectro, um pouco mais à esquerda? Dá para colocar você desse lado ou não? Eu acho que eu sou mais de centro, porque, assim, algumas coisas... Quando eu entrei na Câmara, eu fiquei praticamente 2 anos na Câmara, os meus 2 primeiros anos, eu não era do bloco da oposição e não era do bloco do prefeito. Embora tivesse votado praticamente em todas as pautas do prefeito, talvez umas 3 pautas eu não tenha votado junto com a prefeitura, mas também não tinha um compromisso. E votei algumas pautas com a oposição também, mas outras não me interessam alguns assuntos da esquerda. Então eu acho que eu fiquei no centro. Aí no segundo mandato o que aconteceu é que a gente foi chamado, né, pela prefeitura e tal, olha... Você sendo da base, você tem algumas vantagens, como os seus pedidos são atendidos de uma maneira mais rápida, é mais fácil de você falar com os secretários, enfim, que é do jogo político também, né? Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, também... Não tem problema. Mas aí você sente assim... Se você não quiser, ameaça. Se você não quiser, você vai terminar o seu mandato falando para as paredes, né? Sim. E aí eu entrei na base, enfim, não me arrependo de ter entrado, acho que a gente votou projetos importantes para a cidade. E enfim, mas eu acho que eu estou no centro, meio esquerda, meio direita, sabe? Eu sou uma direita um pêndulo, né? Entendi. Um pêndulo de relógio. Às vezes vai para lá, às vezes vem para cá. Eu quero sair um pouco da política. Mas eu digo assim, a postura radical de nenhum dos lados. Não, posso só a última e depois eu acho que nós saímos da política. Manda ver. Você falou que as bandeiras que você sempre defendeu foi tarifa zero, foi trânsito, criança e idoso. Você não saiu candidato a vereador, você não saiu para reeleição. Por qual motivo? Você se desencantou com a política ou as pautas que você defendia foram criadas políticas públicas e agora está tudo tranquilo? Não, eu inclusive acho que os vereadores que ficaram, tem um bom tema para dar sequência,
podem pegar essas pautas e continuar com elas. Em algumas, inclusive alguns vereadores têm esse trabalho, né? Trabalhar com idosos, com crianças, enfim. Inclusive com a proposta de Tarifa Zero, acho que é uma proposta que não deve morrer. Alguém deve pegar essa proposta. Mas eu saí primeiro porque eu comecei a sentir que o meu perfil não era um perfil de legislativo, porque é muito difícil você criar leis hoje em dia, né? A gente tem quase 70 mil políticos no Brasil hoje no legislativo municipal, estadual e federal. Vereadores, acho que são 65 mil. Imagina você criar uma ideia que ninguém... né? A gente faz adaptação de lei, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é muito difícil. E o trâmite das coisas também, de certa maneira, já... Tipo, eu fiquei 6 anos na Câmara, comecei a pensar 10% da minha vida lá, vou ficar mais 4, aí vou acabar me acostumando, e daí só disputar a eleição... Não que eu seja contra isso, mas para mim eu não queria isso. Entendi. E aí eu desisti de disputar a eleição, por isso que eu assumi a prefeitura, né, porque eu não era candidato em 2024, eu não fui candidato, daí eu pude assumir a prefeitura em função disso. E enfim, e aí eu queria ir para o executivo, que é onde eu estou hoje. Eu ia fugir da política, mas agora você falou num tema que não dá para não perguntar. Como que foi essa experiência de assumir o executivo? E também fala de onde você está agora, na coordenadoria ali da Escola Municipal de Sustentabilidade. Como que foi assumir a prefeitura pelo período que você assumiu? Se deu para ter uma ideia da noção do trabalho, do que pode ser feito? Deu para ter uma noção muito legal do trabalho. Foram 9 dias de prefeito. Primeiro que a chave muda, né? Eu com o meu jeito assim, meio um pé atrás e tudo mais, as portas se abrem para você, as pessoas querem falar com você, o tratamento. Eu tive um tratamento assim de primeiro-ministro, né? Foi muito legal. Consegui assinar algumas leis, uma lei inclusive que a gente tinha aprovado na Câmara, que é o passaporte celíaco, para pessoas que são intolerantes à farinha de trigo, que não podem consumir farinha de trigo. E é um passaporte que a gente criou para os hospitais, que as pessoas possam levar a comida de casa, caso o hospital não ofereça. Visitei praticamente os pontos ligados à minha pauta, fui, né, em bairros e tudo mais, recebi representantes da comunidade negra na prefeitura, que também foi uma coisa importante, fui onde será o Bosque Zumbi dos Palmares, lá no Pinheirinho. Então foi uma agenda muito intensa, assim, tipo com 6, 7 compromissos por dia. E foi muito legal, foi muito bacana essa experiência. E você sabe, eu nasci no Capão Raso, ali no Bosque Zumbi dos Palmares, ali na praça. Vai ter a população ficar... Tem a praça e vai ter no fundo da praça vai ser o bosque, o Parque Zumbi dos Palmares. Legal. Então, você vê como que é interessante, né? A representatividade ela é muito forte. Às vezes você pode não ter talvez você não teve o tempo de você conduzir políticas do executivo, mas a representatividade, tu enquanto negro na função de prefeito, gera uma representatividade, gera um acolhimento, é muito importante. E aí eu gostaria só eu vi uma fala tua, Erivelto, que eu achei muito interessante. Uma pergunta que fizeram para você enquanto prefeito, como que você sentia, como você se sentia como o segundo prefeito negro de Curitiba, né? E o Erivelto pegou e respondeu o seguinte, que ele falou que ele gostaria mesmo que já não tivesse mais esse tipo de pergunta. Que fosse lá o 10º, 11º, 12º, e que fosse algo assim... Corriqueiro. Como que você vê, e aí engata a minha pergunta, como que você vê a parte de cor, raça, técnica, né? Dentro dessa análise tua, devemos ter um prefeito negro pelo fato dele ser negro ou pelo fato dele ser bom também e ser negro? Não, eu acho que pode ser negro, pode ser mulher, pode ser pessoa com deficiência, pode ser idoso, pode ser jovem. A capacidade de administrar a cidade não tem cor, não tem raça, não tem... É uma outra situação, né? Nós tivemos o próprio Ângelo Vaiani, quase foi prefeito de Curitiba. Sim, no comecinho desse século, perdeu por um cabelo, né, praticamente. Teria sido o primeiro prefeito com deficiência. Então, esse tipo de situação é que a gente precisa buscar uma sociedade que não escolha o seu candidato por uma característica física ou morfológica, ou sei lá, de cor que essa pessoa tenha, de sexo, enfim. Todos têm condição de desenvolver o seu mandato. Temos lá em Porto Alegre, né, o prefeito de Porto Alegre, o governador de Porto Alegre, já é homossexual, se definiu assim.
já tivemos uma governadora no Paraná, já tivemos uma presidente da República Mulher. Então, assim, eu acho que aí essa questão, ela foge um pouco até do... É uma questão que a gente não devia nunca discutir. Esse é o meu candidato porque ele tem essas e essas e essas capacidades, né? Independentemente de cor. E você perguntou, né, onde é que eu estou agora. Eu estou na Escola Municipal de Sustentabilidade, que é um órgão da Secretaria do Meio Ambiente, e a gente está tentando criar lá um espaço para cursos voltados à sustentabilidade, enfim, para a comunidade e também para a rede pública e privada. Que legal. O Erivelto saiu do corte de grama para a Escola Municipal de Sustentabilidade. Ele cresceu e acabou voltando num lugar onde tem... O meio ambiente tá aí nesse... E agora eu estou sem tempo de cortar grama. Né? Também, e eu tenho uma pergunta por curiosidade minha. Qual foi a tua matéria, enquanto jornalista ou âncora de televisão, que mais te marcou, positivo ou negativamente? A matéria que mais me marcou foi o desabamento do edifício Atlântico em Guaratuba, porque isso vai fazer já 30 anos, né? Ou quase isso. Entre 90 e 95, acho foi que era 90 e assim. pouquinho. Acho que 94, 93. E por que isso me marcou? Porque a gente estava no litoral, numa época em que não tinha nem celular, né? Nós estávamos no litoral, ligaram para o hotel onde a gente estava dizendo, olha, parece que desabou um prédio em Guaratuba. Vocês vão lá para ver. A gente estava em Matinhos, atravessamos o ferryboat e nós chegamos lá no comecinho da ação. Estava lá um monte de entulho. A gente não sabia se tinha gente viva, gente morta, os bombeiros chegando também. E eu acompanhei aquilo ali por 36 horas seguidas. Nossa. Tentei sair para dormir, a gente voltou 2 horas depois, porque estava muito pilhado, né? Foi a cobertura mais impactante que eu fiz. Teve outras coberturas muito legais. Eu fui, como eu disse aí, né, fui para a China, numa missão paranaense de empreendedores, de empresários. Fui para o Egito acompanhar uma conferência da ONU, que foi um negócio fantástico também. Então, o jornalismo me deu coisas assim que jamais eu poderia imaginar, né? Grandes coberturas, grandes matérias e tudo mais. E a música, eu não sou um músico, mas eu sou um apaixonado por música. Eu nasci, acho que eu, no inglês de chorar, eu talvez tenha cantado. Que eu me lembro desde os 4 anos da Jovem Guarda, que é um programa que tinha na década de 60, 65, 66. Eu me lembro que eu saía de casa com a minha mãe, a gente ia na minha tia, que era 50 metros da nossa casa, para ver esses programas. E eu ficava o dia inteiro cantando as músicas do Roberto, do Erasmo. E depois, quando eu comecei a tocar violão, eu toquei em grupos de jovens. Toquei primeiro no grupo da Igreja Nossa Senhora Medianeira, depois toquei no DEACO, que é um grupo de jovens que tem aqui em Curitiba. E depois, já bem idoso, com mais de 40 anos, perto dos 40, com esses amigos, com alguns amigos do DEACO, a gente montou uma banda, que ainda existe, que se chama Som na Chapa. Vocês podem procurar os vídeos aí, perdoem pela qualidade dos vídeos. Não. E a nossa banda, se ela não for conhecida pela qualidade, ela vai ser conhecida pelo tempo, né? Você que está em casa agora e você quiser testar a tua qualidade de som e ouvir, é só você ouvir então o YouTube da Som na Chapa. Som na Chapa. O nome é horrível. Daí você vai ver assim, se por acaso você gosta ou não gosta, você consegue sentir a diferença. Você vai ver que o Erivelto é um grande político jornalista. E vou dizer uma coisa assim, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tive uma oportunidade que surgiu assim, na minha frente. Nós estudávamos ali na reitoria. Do lado da reitoria tem um hotel, era um Hotel Elo, não sei se ainda é. E o Oswaldo Montenegro vinha para Curitiba com uma certa frequência. E ele veio em 84 para Curitiba para montar um espetáculo chamado Dança dos Signos, e ele ia montar um outro projeto na sequência. E ele foi na universidade, e a gente acabou conversando ali e tal e tal. Um dia ele chegou para mim: você toca violão? Eu falei, toco. Você canta? Eu falei, canto. Vem trabalhar comigo no meu próximo projeto. Nossa Senhora. Mas assim, aí eu penso, mas como é que eu vou, né? Tava trabalhando já na época, não podia abrir mão, não tinha patrocínio, coisa assim. Aí, mas depois eu li algumas entrevistas de outros músicos lançados pelos áudios que ele fazia assim. Se você quiser, você ia e daí decidia lá na frente. Falei, não, melhor não, vou continuar no jornalismo. Erivelto, nós gostaríamos de agradecer, agradeço, a tua presença aqui, foi muito bacana. Nós poderíamos fazer um programa para cada lado profissional teu, um só de músico, um só de político, um só da prefeitura, um só como comunicação. Mas assim, obrigado mesmo pela oportunidade que você está nos dando de aprender com relação ao tema e como se portar, a entrevista. Agradeço assim do fundo do coração. Imagino, eu que agradeço. Quem tiver saudade é só procurar nas redes sociais. Aí tem canal no YouTube, tem esse canal Brasil de Cor que vocês fizeram, que ele está meio desatualizado, mas eu pretendo ainda esse ano
reatualizar esse canal, que é um canal bem bacana, que eu entrevisto negros de várias áreas, negros falando de coisas positivas, coisas legais, histórias de sucesso. Então eu vou retomar esse canal esse ano ou ano que vem. Talvez alguém bater na porta de novo, vai abrir o canal, não vai? E tem um canal também que eu publico reportagens antigas que eu tenho da RPC. Enfim, tem como me achar nas redes sociais. Maravilha. Bacana. Mas o debate pronto ainda não acabou. Não, Então, não. nós vamos falar ainda sobre o novo Papa e vamos falar também, essa câmera aqui, não é essa aqui. Vamos falar sobre o novo Papa também e vamos falar sobre o aumento de cadeiras no Congresso Nacional. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Debate Pronto. Muito obrigado por você estar aqui até essa hora. E Marinho, nós tivemos aqui agora o Papa da Comunicação e da Política do Paraná. E nós temos também lá em Roma o Papa eleito. Habemos Papa, Marinho. E você sabe de uma coisa? Diga. O Papa é pop. O Papa é pop. Não poupa ninguém. Pop não poupar ninguém. Ninguém. Eu estava lá no Vaticano, gostaria de trazer essa informação, estava representando o Debate Pronto, o Brasil. Você não estava na comitiva do Lula? Não. Diga-se de passagem, deixa eu abrir um parênteses. Você viu o tamanho da comitiva? Sim, ficou 20 feio, né? pessoas. Ficou feio. A comitiva foi pro funeral do Francisco, né? Isso. Foi feio, todo mundo lá, todos os países, 5, 6 Não, pessoas. Estados Unidos, 4 representantes. França, que tá ali do lado, O Barroso, um representante. O presidente do STF levou até a namorada. Enfim, foram passear. E As custas, quem pagou? Eu paguei. Eu também Você paguei. Pagou. Você que tá também vendo, pagou. Né? Mas enfim, foram para a comitiva do Francisco. E o novo Papa foi rápido, né, cara? Não, e como eu estava falando, eu estava representando o Brasil e o Debate Pronto, eu estava como escrutinador. Sabe o que é escrutinador? Uma pessoa que procura, né? Que faz pesquisa. Não, escrutinador é quem conta voto. Sério? Eu trabalhei nas eleições passadas e eu contava cédula ali, ó, isso daqui por um lado, É isso que é aqui do por seu outro. tempo, né? Eu não lembro disso. Não tinha a urna eletrônica na época e eu fui convidado para trabalhar como escrutinador Legal. lá no Vaticano e eu que fiz a contagem dos votos. E quanto deu? Quanto que ele ganhou? Porque isso aí não sai. Não posso falar porque está em sigilo corporativo. Lula decretou o sigilo por 100 anos e eu não posso falar. Legal. Mas o Papa, quem é o Papa? É o Papa Leão 24, Leão 14, me fugiu o nome Leão agora. 14. Leão 14. 14. Papa Leão 14 é um Papa Robert Prevost, um Papa americano-peruano. Ele é mais peruano que americano. Não, mas né? ele, nascença, ele é americano, Americano de mas nascença. ficou muito tempo no Peru, né? Ele foi ordenado bispo no Peru, foi com 30 anos para lá e fez toda a sua carreira Papal. papal. Não, papal vai começar agora. É verdade. Cardeal, apostólica, né, no Peru. Tanto que no primeiro discurso dele, ele fez um discurso, lógico, em italiano, mas falou em espanhol primeiro. No dia seguinte, ele falou americano. Ele deixou claro que não é um Papa pró-Trump, né, por ser americano. Ele tá mais para um Papa peruano, viu? Mas eu acho que tem recados nas entrelinhas, cara. Primeiro pelo seguinte, se a gente for observar, o Papa Francisco, ele tinha um entrave de discussão, não vou falar animosidade, porque um Papa não deve pensar assim, mas tinha um conflito muito grande com o Trump, Sim. Trump 1, né, no mandato dele, e principalmente com os Estados Unidos. Sim. Né? E o fato de elegerem um cardeal americano como Papa, eu não sei se por acaso não tem um recado, tipo assim, ó, vamos apaziguar a situação. Sim. E ele já entra pedindo desculpas, né? Falando bem assim, não, olha, eu não sou trumpista, né? Não, mas ele é americano, então assim, já é uma... Acho que tem isso também, e tem a questão de que o maior número de católicos do mundo está nas Américas. O Brasil é o maior país católico do mundo, o México é o segundo maior país católico do mundo. Os Estados Unidos, como você bem disse no início aqui, fora das câmeras, pesquisando aqui, estudando, 20% de católicos, né, um país eminentemente protestante, tem 20% de católicos. Eu acho que é um recado no seguinte sentido: 2 papas americanos, seja latino-americano ou norte-americano, é um recado da igreja, vamos cuidar dessa parte do mundo. E um negócio também muito interessante, que é o primeiro Papa dos Estados Unidos. Sim. Né? Então, assim, eu achava que já tinha. Também. Porque também. Normalmente o Papa, daí você vai pensando, né? Aí era Polônia, então era, eu acho que austríaco, né? Quem que era? Ratzinger. Ratzinger. Ou seja, Europa, né?
e vira um Papa americano, eu acho que é o segundo recado também. Sim. O primeiro recado, eu acho que é assim, uma proximidade com os Estados Unidos, no sentido de, não, nós valorizamos também o país. E uma outra situação é porque eu posso estar equivocado na minha constatação, mas o catolicismo ele está perdendo um pouco o espaço para os protestantes, né? Tanto que nos Estados Unidos, você veja, de 100%, 40% é protestante e 20% é católico. Sim. Será que também não é uma tentativa de conquista de espaço? É uma tentativa de conquista de espaço, apesar que esse Papa, ele é menos, como que eu posso chamar? Ele é menos progressista que o Francisco. O Francisco, além de ter uma questão... É mais conservador? Mais conservador que o Francisco. Principalmente no que diz respeito aos costumes. Casamento gay, abençoar pessoas que estão casando pela segunda vez. Ele já se declarou totalmente contra isso. Mas aí ele... Totalmente ao contrário do que Francisco era. Que Francisco tentou uma aproximação com os homossexuais, uma aproximação com relação... Até se pode padres casarem. Até essa discussão chegou a se ter durante o papado de Francisco. Isso não deve ocorrer no Papa Leão. Então assim, não deixa de ser uma aproximação com o diálogo ou a fala do Trump. Sim. Porque o Trump também tem isso. E agora você me fez lembrar, você sabia que eu trabalhei, conheci e tenho amigos que fazem parte do movimento de padres casados, filhos de padres casados? Sério? O Levimar, Cíntia, Cris, mas eles não podem, Maria não José. são padres mais. Não, o tio Levi, que a gente chamava, ele era padre, largou a batina, que a gente fala, e casou com a tia Maria José, lá em Belo Horizonte, uma família espetacular. E aí eles tiveram filho, mas eles têm um movimento, não sei se existe ainda, porque isso faz há muito tempo, mas eles têm um movimento dos padres casados. Mas se pastor pode casar, né? Mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu gostaria muito de trazer alguém aqui para falar sobre esse assunto, um teólogo. Eu acho que, com certeza você, Marinho, né, o Papa Leão já esteve no estado do Paraná. Olha a produção. Você sabia disso? Não, eu tenho breaking news aqui agora. Breaking news. O Papa Leão já esteve no estado do Paraná em 2004. Mas onde que ele foi? Ele foi lá em Foz do Iguaçu? Deixa eu lembrar. Ele foi em Paranaguá? Não, Ilha do Mel? Foi em Rolândia. Rolândia. Foi em Rolândia. Pensei que ele tinha ido na Ilha do Mel. E ele já esteve também em Minas Gerais, isso eu lembro, comeu lá um frango com quiabo. É um Papa, nesse sentido, ele não é franciscano, é agostiniano, se não me engano, agostiniano, que é uma outra linha, né? Mas ele é um cara legal, um cara do bem. E tem voz de papa. Segundo a minha esposa, ele tem voz de papa. Então, e outro detalhe, vamos falar sobre... Não sei se vai dar tempo. Não, vai dar tempo sim. Vai. Vamos falar sobre o aumento do número de deputados. O que é isso, Brasil, Zil? É um absurdo. Eu vou falar o seguinte, vou dar a minha opinião, você dá a tua. Tá, ok. Aumentaram o número de deputados, o STF tinha dito que era para equilibrar, para dar mais espaço para os estados que tinham mais pessoas, eles foram lá e aumentaram porque eles têm vontade de gastar o meu dinheiro, o seu dinheiro, mais 64 milhões que esse pessoal vai gastar, eu fico da vida. E tem um detalhe interessante, por quê? Porque a representatividade, esse número de 513 deputados federais e que tinha lá 70 de São Paulo, 30 do Paraná, 8 de Roraima, foi feito em cima de um censo bem antigo. Sim. E atualizando hoje, não representava mais, mas quando o STF pegou e falou atualizem, era para fazer o seguinte, era para fazer uma redistribuição. Sim, não era para desses aumentar. 513. Era para adaptar, pegar daqui, tirar dali, mas quem é o Cristo que está lá que vai querer largar dessa, né? Não vou querer ser chulo aqui, mas largar essa mamata é a palavra. E outro detalhe, 64 milhões de impacto na Câmara de Deputados. Mas isso é uma cascata, tem um efeito cascata. Por quê? Porque isso daí vai aumentar o número de deputados estaduais, pode ter certeza que vai aparecer isso. E número também de vereadores nas cidades, ou seja, o rombo vai ser muito maior. Porque nós falamos aí, é um deputado, né? Mas daí o deputado, daí tem o gabinete, daí tem os assessores, daí tem a família de não sei quem, daí vai colocar mais um, e vem, sabe, é tanto penduricalho, que é por isso que o Brasil, aquela frase, é por isso que o Brasil não vai para frente. É muita gente para carregar nas costas. Senhores, então nós gostaríamos só de dar essas pinceladas aí com relação ao Papa Leão XIV, com relação a esse aumento
Temos que descarado. temos que Vamos voltar a esse falar assunto aí. nos próximos programas. E outro detalhe, não quer dizer que já está efetivado. Esse aumento passou na Câmara de Deputados e agora vai para o Senado. Tem fala de senador falando que lá no Senado não vai passar isso não. vai passar. Até porque não tem o corporativismo. Eu Senador tenho esperança. tem ali um espaço. Vamos tentar acreditar nisso. Então, gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem participando junto com a gente. Nós gostaríamos de dar um recado. Se por acaso você tem algum conteúdo aí da tua cidade, manda pra gente, Isso. passa pra gente, ou dê o teu contato, a gente entra em contato, nossa jornalista vai lá, verifica e faz o levantamento e vamos trazer também o conteúdo da tua cidade para dentro do Debate Pronto. Tá bom? E siga as nossas redes sociais. Sim, @o Debate Pronto, @Fernando Schmackmelo, @Marinho Silva Oficial, Rede TV Paraná. Rede TV Paraná, e a gente está aqui, quinta-feira, 8h30, sábado, 8h30 também. Siga e venha com a gente. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Tchau.